Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro, pelo link tvrba.com.br ao vivo. Tá? Esse programa, imediatamente após terminar, ele vai para o nosso canal do YouTube. Instituto Eduardo Costa, vídeos estão lá, todos os mais de 100 programas que nós já fizemos. Esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, da Macedo Hospitalar, do Shopping da Saúde e do Centro Integrado de Oncologia, do Sion. Puxa vida, nós agradecemos esse super apoio de todos. E, pessoal, a nossa convidada de hoje é a doutora N. Cristina Rodrigues Carvalho. Ela é psicóloga, ela formou em psicologia na UNAMA em 2014, ela fez residência multiprofissional na UEPA, no Filoiola, em cuidados paliativos oncológicos, e está em especialização em psicologia de saúde hospitalar, e é psicóloga clínica de orientação de gestal de terapia. Tá? A doutora N vai nos falar sobre o psicólogo, principalmente neste momento da pandemia de Covid-19. Eu sempre falo que teve duas profissões que começaram a se destacar muito neste momento. Os fisioterapeutas, a gente está vivendo graças a eles, né? E os psicólogos, que estão resolvendo o que eu chamaria de neurose, mas de neurose pós-pandemia. Antigamente tinha neurótico de guerra, agora neurose pós-pandemia. Mas a N. Carvalho vai explicar tudo para a gente. N, eu vou te chamar de N, você me chama de Eduardo, tá? Pela amizade. N, me fala uma coisa. Quando é que uma pessoa procura um psiquiatra e quando é que uma pessoa procura um psicólogo? Isso tem muita gente que confunde. Então, por isso que você está aqui. Fala para a gente. Certo. Essa é uma pergunta-chave, pois facilmente pode haver uma confusão, pois ambos os profissionais, tanto psiquiatra quanto psicólogo, são profissionais que se dedicam e se desvelam a conhecer, a tratar, a reabilitar processos relacionados à saúde mental. São profissionais da saúde mental. Porém, há distinções quanto à formação acadêmica, quanto ao tipo de investigação e quanto ao tipo de tratamento. Então, quando a gente pensa nesses dois profissionais, precisamos pensar nesses três eixos. Quanto à formação, primeiro, o psiquiatra ele é um médico, ele faz residência, ele se especializa na área da saúde mental, em hospitais psiquiátricos, enfim, em instituições de assistência especificamente à saúde mental. O psicólogo, ele é formado em psicologia, a graduação é em psicologia, e ele pode se especializar e atuar em diversas áreas, desde a saúde, a clínica, a educação, organizacional. E quando se trata especificamente de acometimentos em saúde mental, a investigação também se distingue. O psiquiatra ele vai procurar investigar fatores biológicos, alterações fisiológicas, químicas, neuroquímicas, né, relacionados a hormônios. E o psicólogo ele vai se desvelar a estudar afetos, comportamentos, interações intrapessoais e interpessoais, relações de trabalho, enfim. E a forma de tratamento também é diferenciada. Embora a gente tenha o objetivo de proporcionar
retomadas, para consolidar bem-estar, qualidade de vida, a saúde como um todo, pensando no indivíduo como um ser realmente holístico, sistêmico, mas a nossa atuação vai se voltar, enquanto psicólogo, para treinos comportamentais, mindfulness. A gente vai se dedicar de acordo com a área que a gente está inserido. E o psiquiatra vai seguir fazendo investigação e um tratamento por exclusão. Antes de traçar um diagnóstico, um CID em saúde mental, ele vai averiguar se há algum distúrbio, se há alguma disfunção realmente nesse corpo orgânico, em fatores biológicos. A distinção é essa. É bem interessante. Agora me fala uma coisa, ainda em cima disso. De repente, essa pandemia chamou a atenção de duas profissões, do psicólogo e do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, de repente, se destacou demais. Eu sou de uma época que, em saúde, a gente não tinha um fisioterapeuta e não tinha um psicólogo para discutir comportamento. Então, me fala, com a pandemia, no sentido mais amplo da pandemia, qual o contexto do psicólogo neste momento em que ele é tremendamente necessário? Isso é uma verdade que o senhor está falando, doutor. A atuação do psicólogo nas instituições hospitalares é coisa recente, da década de 60, 70 para cá, e ainda assim o quantitativo desse profissional nas instituições hospitalares, na atenção terciária, ainda é bastante reduzido. As equipes multiprofissionais contam não somente na instituição hospitalar com assistência psicológica, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, mas como do terapeuta ocupacional. E a gente busca, enquanto equipe multiprofissional, tentar atender todas as necessidades e demandas do paciente, dos seus familiares, dos seus cuidadores e da própria equipe multiprofissional. Afinal de contas, não existe uma única profissão, uma única área do saber que consiga contemplar toda a complexidade que um ser humano pode vir apresentar, que ele realmente apresenta em sua subjetividade, no seu mundo interior, e a complexidade das suas interações. O psicólogo, ele, nesse momento de pandemia, ele se tornou bastante procurado, sobretudo no contexto clínico. E eu posso lhe dizer primeiramente, sobre três vertentes de atuação. A hospitalar, por ser psicóloga hospitalar, a clínica, por ser psicóloga clínica, e a atenção já na reabilitação, por fazer cuidados paliativos, por fazer home care, por fazer essa assistência domiciliar também. Então, olha só o quanto é interessante. Na assistência hospitalar, naquele primeiro impacto, naquele primeiro momento em que você se vê adoecido por Covid, ou na investigação por apresentar sintomáticos voltados para uma deficiência respiratória, para uma síndrome gripal, a gente trabalha com medo, com o impacto, com a mudança inicial relacionada ao meu mundo presumido. E agora? Será que eu adoeci por Covid? Será que eu me contaminei? Quem me contaminou? E aí passa por esse susto inicial. No contexto clínico, existe a diferença de você tentar se readaptar a esse contexto de isolamento, a esse contexto de quarentena, para aprender a lidar com fatores que ou já eram preexistentes ou que passaram a serem constantes por se ver realmente numa mudança abrupta. Como eu disse, ter perdido referências do mundo presumido. O que é o mundo presumido? Era a minha rotina, eram minhas interações sociais, laborais, familiares. Todas essas configurações de interação se modificaram com esse contexto social pandêmico. E home care, na assistência domiciliar, já com paciente que adoeceu, que teve diagnóstico por Covid-19,
A gente tenta reabilitar, a gente tenta readaptar, proporcionar as retomadas Era no isso? convívio familiar. Perdão, eu ia te fazer uma pergunta em cima disso. E quais Fica à essas vontade. não, quais essas reações comportamentais mais comuns nesse momento de pandemia com esse tipo de paciente? Perfeito. Existem reações esperadas e é importante ser dito, é importante esclarecer, porque a informação é um forte mecanismo de apropriação e de empoderamento social para qualquer pessoa, para qualquer nível de segmento social. Medo, angústia, tristeza, sentimento de impotência, mudanças de hábitos alimentares, mudanças de hábito de sono, insônia, excesso de sono, comportamentos de irritabilidade são esperados, comportamentos alterados em relação ao convívio familiar, ao contexto afetivo. Puxa, São os não, o aspecto é enorme. A gente, Sim, a gente imagina um, dois, e de repente você abre um leque de distúrbios comportamentais que vocês têm que resolver todos, né? a gente resolve em interação. O psicólogo, ele se apropria dessa interação, dessa conjunção de vida para proporcionar uma mudança que seja favorável, que seja significativa para quem nos procura solicitando uma ajuda, solicitando uma luz no fim do túnel. E as estratégias de cuidado psíquico, hein? Isso é complexo, hein? É complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu Uhum. costumo dizer que a gente precisa pensar nos 3 Cs: cabeça, coração, corpo. As estratégias, na verdade, elas são muito simples e vai serem mais efetivas ou menos efetivas de acordo com o nível de doação e de criatividade que a pessoa vai te proporcionar. Uhum. Pensando nas retomadas, nas estratégias enquanto estrutura mental, enquanto cabeça, tentar atualizar minhas séries, meus filmes, tentar desenvolver um hábito de leitura, tentar desenvolver e direcionar os meus pensamentos para uma percepção da realidade que me favoreça, que alimente a minha vida mental, a minha vida psíquica. Uhum. Quanto ao coração, a gente precisa fortalecer, mesmo que virtualmente, mesmo por realmente chamadas de vídeo, telefonemas, e-mails, mensagens de WhatsApp, Zoom, Google Meet, a gente precisa fortalecer a nossa rede de suporte sociofamiliar. Eu costumo dizer que os afastamentos físicos não podem representar afastamentos afetivos. Nós precisamos Uhum. ritualizar a nossa vida e os nossos momentos de interação social de uma forma criativa nesse contexto de pandemia. Aniversários virtuais, casamentos virtuais, enfim, como eu disse, todo mundo está desenvolvendo estratégias e os canais midiáticos estão aí para favorecer essa vida afetiva. E o corpo, que é o terceiro eixo, a nossa terceira fonte de estratégia para tentar ficar bem, para tentar garantir a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar nesse momento de isolamento, de quarentena, mesmo com as flexibilizações que estão acontecendo nas interações agora, quanto às questões de ambientação externas, precisamos pensar que uma yoga, uma meditação, uma alimentação balanceada, tentar proporcionar um ambiente confortável para o meu sono, ritualizar o meu sono, ele pode vir a me favorecer e favorecer a minha saúde física. Então, esses são os nossos 3 principais eixos de estratégia de enfrentamento para tentar garantir a qualidade de vida. Cabeça, coração e corpo. Legal. Esse é o coração. Preciso me entronizar com isso. Sintonizar. Beni, por incrível que pareça,
o nosso primeiro tempo acabou, tá? Sério? Então, sério, é super rápido quando a conversa é muito interessante. E a gente vai dar um instantinho só e já volta. Pessoal, só um instantinho que a gente já vai voltar, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Amigos, voltamos nessa conversa maravilhosa com a Ene. A Ene é minha nova amiga agora. Eu tenho uma amiga psicóloga, a Ene Carvalho. Eu preciso saber o sobrenome. Ene, me fala uma coisa. Em termos de pandemia, hoje, essa pandemia é uma doença totalmente nova. Como ficam os efeitos tardios, em termos de efeitos psicológicos tardios? Como é que está manuseando essa situação toda? Hoje, um colega meu, médico, queria me convidar para fazer um grupo para tratar o pós-Covid, tá? O pós-Covid, né? Um pneumologista. E eu estava pensando agora nessa situação. Como fica esse pós-Covid quanto ao lado psicológico das pessoas? Perfeito. Suas perguntas são todas pertinentes. Nós precisamos pensar em alguns estados que podem vir a se tornar condições crônicas, condições patológicas em saúde mental e emocional. Precisamos falar de ansiedade, precisamos falar de depressão, precisamos também olhar com carinho para os profissionais da linha de frente, não só em saúde, mas na segurança pública, que podem e estão passíveis de adoecerem por estresse pós-traumático, que é o famoso TEPT, ou por estados ansiogênicos, depressivos, síndrome de burnout, que é uma condição de fadiga emocional relacionada aos processos laborais, à vida de trabalho, né? São profissionais que estão expostos, que estão se doando, que estão dedicando a sua vida ao cuidado e que, às vezes, também sofrem comentários discriminatórios da população que está temente, que teme contaminar, que teme a manifestação ou a falta de controle em relação à pandemia, ao contexto pandêmico. E a gente precisa pensar que aqueles sintomas que nós falamos, que são os primeiros que se apresentam, eles podem ser efeitos tardios se acometerem mais prejuízos
a nível de interação pessoal, a nível de interação de trabalho, a nível de saúde psíquica, a nível de relações de trabalho, a nível de necessidades da atenção do psiquiatra, de uma atenção de psicofármacos, para controle sintomáticos mesmo. Por exemplo, a pessoa que tem o medo como uma função protetiva, uma função de alerta, ele se torna recorrente, ele se torna patológico ao ponto de inibir comportamentos, ao ponto de paralisar, ele precisa ter uma atenção de um especialista. Eu preciso também pensar em pessoas que já apresentavam condições crônicas, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, estados depressivos. Essas pessoas, elas provavelmente precisarão manter uma constância, uma vigilância maior para que não haja agravos dentro do próprio quadro pré-existente. E a gente precisa ter muito carinho e muita solidariedade, mais uma vez, com essas populações que estão atuando na linha de frente, pois elas precisam de ter tranquilidade, elas precisam de ter serenidade para estarem desenvolvendo essa assistência humanitária, essa assistência técnica para toda a população. A gente precisa pensar também que aumenta-se o risco para comportamentos suicidas, para mutilações. A gente precisa ter atenção com o público juvenil, precisamos ter atenção com as interações familiares, pois o convívio familiar se tornou mais prevalente. Então, há dados estatísticos assustadores quanto ao nível de aumento em violência doméstica. Então, esses são os efeitos esperados, alguns dos efeitos que a gente já consegue dimensionar e já consegue, sim, trabalhar como um efeito a longo prazo da pandemia do Covid-19. Fora que os níveis de estresse, o nível de consumo de álcool, de dependência de outras substâncias tóxicas, também houve aumento. E a nível de experiência pessoal, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga clínica, essa escuta já se faz extremamente presente, infelizmente. Mas a gente está atuando com os nossos pacientes para tentar atenuar e remediar esses danos que já se apresentam, para não vir a agravar. Agora, outra pergunta que eu tenho para ti é com respeito às crianças. Eu falo toda vez, de vez em quando a gente está falando de pandemia faz um ano, eu ando com uma pena dos meus 2 netos que estão dentro de casa há um ano, tendo aula online, né, há um ano. Tá? E um medo enorme. Eu tive um neto que quase morreu há um ano atrás com uma pneumonia, imagina. Na época do antibiótico, quase que eu perco um neto com uma pneumonia. Então, a gente fica apavorado de ficar com eles na rua, no colégio e tudo mais. Como fica essa situação em relação às crianças, hein, Eni? Sim, a gente precisa ter muita atenção com a saúde dos nossos pequeninos, das nossas pessoas pequenas, como eu costumo chamar no hospital. A gente precisa perceber o quanto de referência comportamental e afetiva estamos sendo. Então, a nossa vigilância em relação ao nosso comportamento precisa triplicar, pois somos, sim, uma base afetiva para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento orgânico daquela criança. Precisamos fortalecer as interações humanas, precisamos estabelecer rotina, precisamos ter muita atenção com a alimentação, precisamos ritualizar o cotidiano dessa criança e fortalecer as atividades de vida diária. E ter muito cuidado com a comunicação. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a comunicação ela pode e deve acontecer abertamente com as crianças, independente da fase de desenvolvimento que ela se encontre. Claro que na primeira infância, a apropriação de linguagem, aquela criança de 1 ano, 2, 3 anos, não vai ter um repertório
verbal tão extenso, mas ela compreende o afeto que se faz por detrás da fala, por detrás do seu conteúdo verbalizado enquanto adulto. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho com a comunicação com essa criança. Outra coisa, a gente não pode ignorar as perdas simbólicas e reais que não somente as crianças estão vivenciando, mas os adultos. E quando se trata de perda real, a gente não pode ignorar o luto. A criança também se torna um enlutado. Ela também perde referências de vida, referências afetivas. Então, a gente também precisa acolher essa criança dentro da possibilidade de elaboração dela, de ressignificação dela, nos processos de luto, nos processos de despedidas, nos processos de retomada da sua vida diária, da sua vida cotidiana, da sua vida familiar. Pensa, é um nicho doméstico. A família está isolada, a família retirou os passeios, retirou as visitas na casa do vovô e da vovó, por medidas sanitárias, recomendações de biossegurança. Então, o adulto vai servir como modelo. Conforme o adulto internalizar e tentar naturalizar essas vivências, a criança ela vai se sentir mais confortável nessa convivência. Com certeza. Incrível isso. Eni, agora me fala uma coisa. O nosso tempo está quase acabando, mas a gente ainda tem uns minutos. Qual o público mais vulnerável com que vocês convivem? E a última pergunta vai: em que as fake news contribuem para piorar a situação? O público mais vulnerável, sem sombra de dúvidas, é a população que apresenta uma psicopatologia, uma doença psiquiátrica. Pessoas que apresentam níveis de dependência química, alcoolistas, idosos, pessoas que apresentam condições de adoecimento crônicas, e aí você pode enquadrar pacientes oncológicos, cardiopatas, pessoas que precisam de uma manutenção de sintomáticos, precisam de uma assistência médica constante, precisam de estar visitando o ambulatório, precisam da atenção do especialista constante para tentar manter a doença sob controle. Então, esse é o público vulnerável, esse é o público que precisa de mais atenção, porque na nossa atuação, na minha atuação em hospital, observamos que houveram muitos agravos, incontáveis agravos nessas condições de adoecimento crônicas, por conta do medo de exposição, o medo de frequentar, ou a dificuldade de adaptação por buscar medidas de teleatendimento para entrar em contato com esse especialista. Então, doenças oncológicas ficaram descontroladas, mas metástases passaram a acontecer, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, como os comportamentos alimentares, o senhor, como cardiologista, deve estar, sim, vislumbrando, tratando esse público, né, pós-Covid, no seu consultório. Descontroladíssimos a doença, os sintomas, por conta realmente dessa mudança de hábito de vida. Eu vou te dar esses 40 segundos para tuas considerações finais e para dedicar o programa para quem você achar que vale a pena, ou para uma instituição ou alguém que você conheça. Então, eu gostaria realmente de agradecer a esse espaço para difundir conhecimento científico, que tem uma linguagem acessível, que tem um alcance maravilhoso. Gostaria de agradecer a você por esse espaço e gostaria de dedicar esse lugar de fala a todos os psicólogos que se reinventaram a sua prática nesse contexto de pandemia, e a todos os profissionais que estão atuando ainda na linha de frente, as equipes multiprofissionais, físios, fonos, TOs, nutricionistas, que dão o seu melhor todos os dias para reabilitar, para recuperar
toda a população que infelizmente adoeceu pelo Covid-19. É isso. Pessoal, maravilhosa essa apresentação da Anne, maravilhosa dedicatória, Anne. Super obrigado, amiga. Infelizmente, o nosso tempo acabou mesmo. Uma semana iluminada para todos. Tchau, turma. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.